Graça e a paz do Senhor, amém, para todos. Mais uma vez estamos aqui para juntos fazermos esse clamor da meia-noite. Nós estamos aqui em Itabuna, em toque de recolher, né, irmã Déia? Irmã Cleusa, seja bem-vinda. E mesmo em toque de recolher, estamos aqui para não cessar esse clamor da meia-noite. Estaremos em oração, sim. A paz, minha irmã Cleusa. Oberdan, seja bem-vindo, Dan, nessa madrugada, né? E tantos outros aí, né? Cristinos, Andréia, e todos sejam bem-vindos. Amém, pastor Luiz? Vamos juntos aí, meu irmão. Aliás, aqui, essa tecnologia aí. Conseguiu aqui, Zé? Eu acho que não. Luiz, pastorzão. Amém. Ainda bem que eu tenho Eliseu aqui, viu, Elias? Viu, Luiz? Se não é Eliseu aqui, meu irmão, a coisa fica difícil. Não começava não, né? Luiz, mais uma vez estamos aqui, né, meu irmão, com os irmãos aí, para juntos batermos essa bola aí. 1 hora de relógio, que ontem parecia que foi 10 minutos. Você puxou um assunto ontem, conduzido pelo Espírito de Deus, um assunto muito bom, Luiz. E, como é que eu diria assim, e hoje nós estamos aqui novamente para ministrar um pouco de esperança, né, irmão? Amém? Amém. Fala aí, pastor, me ajuda aí. Boa noite aí para os nossos irmãos que já chegaram. Você já chama logo aí a sua turma, manda convite para quem ainda não chegou, para quem você sabe que não dorme cedo. E daqui a pouquinho, certamente, o Senhor vai continuar ministrando aos nossos corações. E vendo algumas notícias aí de Itabuna, pastor, a situação aí está precisando de a gente clamar juntos, né? Eu vi que estavam fechando avenidas, é isso mesmo? Sim. A partir das 8 horas agora, Luiz, toque de recolher. Eu estava até hoje, quando eu cheguei na igreja, no culto de oração, quebrantei muito, porque assim, o que passou na minha cabeça foi assim, Raquel, seja bem-vinda, minha irmã. O que passou na minha cabeça assim, quando iniciou o ano, são coisas que nós não esperamos, né, Luiz? Ninguém espera toque de recolher, ninguém espera, por isso que a Bíblia fala que ao homem cabe viver o agora e não amanhã, né? E quando veio essa notícia aí ontem que o pessoal foi passando para mim, pastor, eu estava fazendo uma escala de culto, né, para que todos os irmãos pudessem participar, mas quando veio essa lei aí, né, de toque de recolher, fechando as principais avenidas, que vai para Ilhéus, que vai para a Vitória da Conquista, as avenidas principais da cidade. Então você fica naquele choque. Eu estava na rua até 7h45, então você fica desesperado, como quem diz, eu tenho que ir para casa. É tudo novo para a gente, é tudo novo, mas é um novo que nós temos que passar, né, irmão? E aí eu quero mandar um abraço aqui, pastor, para uma amiga lá da adolescência, chama Adênia Sabará, olha ela aí. Oi, irmã Sabará, seja bem-vinda, Adênia. A Adênia está morando, não sei se é em Vitória, se é em Belo Horizonte, mas a mãe dela foi uma das minhas primeiras professoras, ainda lá com 6, 7 aninhos de idade. A dona Quinha, professora da infância, Deus abençoe. Eu estudei com o irmão dela, o 2º grau, o Gel, ele está nos Estados Unidos hoje. E é servo de Deus essa família, sempre foram ligadas ao Senhor. Que Deus te abençoe, Adênia, sua família, sua casa, onde você estiver, viu? Mas, pastor, dentro do que nós falamos ontem, né, e certamente aquilo que vamos falar um pouquinho hoje, nesses 60 minutos que a gente tem aí, né, é interessante a gente atentar com diligência para aquilo que nós estamos vendo e ouvindo, né? Tudo novo, é um tempo novo, nós não sabemos de fato aonde isso vai dar, mas nós sabemos de uma coisa, com Cristo no barco, já dizia a canção antiga, tudo vai muito bem. É verdade. Não importa o tamanho das ondas, importa que aquele que é superior às ondas está no seu barco. A Bíblia chega a dizer,
lá no livro de Mateus, eu até folheando a Bíblia aqui, abrindo em cima desse texto, Sim, quando Luiz. o vento forte bate e Jesus repreende aquele vento contrário, os discípulos Sim, sim. disseram uns para os outros: quem é esse que até o vento e o E o mar mal lhe obedece. obedece? Então, quem é esse que o coronavírus tem que baixar a cabeça para ele? Né? Quem é esse? Verdade, É aquele que verdade. você serve. Então, Verdade. hoje você dizia que nós íamos falar um pouquinho sobre felicidade plena. Rapaz, Como nós. diz o falecido Tim Maia, essa tal felicidade, né? Tim Maia tinha uma canção assim, essa tal felicidade. Rapaz, ô Luiz, nunca se vendeu tanto a felicidade igual agora, rapaz. Até as igrejas estão vendendo, o pastor está vendendo felicidade. E na verdade, à luz da palavra, não é nada disso, né? Nós dois sabemos disso. E eu até falei com o Catiúcia hoje com o Eliseu. Eu falei assim, Luiz, eu falei, rapaz, eu nunca pensei que eu ia olhar o que Freud falou da felicidade. Eu pensei bem assim, meu Deus, você começa lendo a Bíblia, Dai, seja bem-vinda, Dai, e os demais irmãos aí, Júlio, Marcelo Cíntia, chegou, toda a turma aí que está chegando, uma André tia Rocha, Marlene lá de Vila seja Paulista. bem-vindo, André Rocha. E essa tal felicidade, né? E eu fiquei assim, Luiz, à luz da palavra, porque nós temos estudado sobre Mateus 5, que é o Sermão do Monte, quando Jesus chama os discípulos e fala: olha, a coisa com vocês é diferente. A multidão só quer o milagre, mas vocês eu vou ensinar para vocês que não é só o milagre. Então ele assenta com os discípulos, faz um diferencial ali. E Jesus sempre vai tratar bem a multidão, sempre. Mas o que a multidão vai fazer com Jesus é aquilo que nós já sabemos. E a despeito dos discípulos é diferente, independente de milagre, é aquilo que Pedro falou, Luiz: para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. De vida eterna. Então, pode falar, pastor, vai lá. Não, é isso. Isso, A então palavra assim, é essa. a despeito disso aí, então assim, como nós estamos meditando ali em Mateus 5, né? Quando Jesus senta com os discípulos e começa a dizer: feliz quem fizer isso aqui, feliz quem praticar isso aqui, feliz, feliz. Ele vai dizendo que essa pessoa, ou seja, ela vai ser feliz. E é como se eu falava lá em casa agora à noite, eu falei assim: muitos de nós estamos sentados à beira da fonte, muitos de nós estamos até dentro da fonte, mas nós não bebemos da água, Luiz. Muitos de nós, como nós estamos aqui na noite com muitos irmãos de Eunápolis, daqui de Itabuna, amigos também, né? Como aí a colega de infância e irmãos. Então, assim, nesse tempo em vamos dizer assim, a bola da vez é a felicidade, né? Ou seja, não contrata um coach para você ser feliz, não vai no terapeuta, vai no psiquiatra, nada errado com os profissionais das suas áreas, é necessário e é um meio que Deus criou até para nos ajudar, mas a luz da palavra é que é o mais importante justamente nesse tempo de adversidade, Luiz, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de pandemia, nesse tempo que a gente está passando, nós falamos aqui de inverno, nesse inverno que a gente não sabe quando vai terminar. Você citou um texto de Paulo quando foi para Roma, que o navio ficou ali no livro de Atos, capítulo 27, sem ver estrela à noite, e nem a lua, e durante o dia não via o sol. Então era dia após dia de inverno, de chuva, de temporal, que chegou um tempo deles desanimarem. Fugiu de nós a esperança de vida. Não havia mais esperança de vida, isso. O anjo do Senhor aparece a Paulo, Paulo cobra ânimo e ajuda aqueles que estavam no navio a cobrar o ânimo também. Então nós estamos aqui nessa noite para dizer aos nossos irmãos, para anima a esperança ainda. Mesmo que a gente esteja aqui em Itabuna em quarentena, todo mundo aqui fazer com o outro, recluso, né, Luiz? Mas eu queria... Como diz num bom baianês, todo mundo aguentado, né? Aguentado. Aguentado mesmo, pastor.
Então, assim, Luiz, o que eu queria ler? Eu queria um texto que nós já lemos, que é o que Paulo fala e o que Jesus fala. Eu vou citar aqui algumas versículos, mas antes desses versículos, eu queria até que você me ajudasse naquilo que você fala, pastor, deixa eu falar isso aí também. Eu coloquei aqui algumas coisas, Luiz. Primeiro, em busca da felicidade. Quem é que não está em busca da tal felicidade, como diz Tim Maia? E a gente vê hoje o seguinte, um livro, compra aquele livro que tem os 20 passos para você alcançar a felicidade. Aí você encontra até na igreja, vem aqui que você vai achar a felicidade. A gente vai fazer uma oração e você vai achar a felicidade. Você encontra, não, toma esse remédio aqui, esse remédio vai melhorar e você vai achar a felicidade. É como se a felicidade fosse algo que pudesse comprar, algo que pudesse ser encontrado. A felicidade fosse assim algo que está à venda e que a gente compra hoje em dia. Então, nos nossos dias, a gente vê essas coisas acontecendo e, a despeito dessa coisa chamada felicidade que a gente está atrás, eu olhei 2 pontos e depois vamos aqui para Paulo. Primeiro, vamos lá. Eu me lembro quando eu era menino, meu irmão César sempre fala isso, que eu perguntava assim, começava a gritar e questionar minha mãe, falar, o que eu quero, o que eu quero? Geralmente quando eu estava querendo comer alguma coisa. E minha mãe perguntava, o que você quer? Aí eu gritava mais e chorava, o que eu quero? Ou seja, na verdade, todos nós, e foi identificado isso, que achamos que a felicidade está em alguma coisa. Eu quero um carro. Se eu tiver um carro novo, eu vou ser feliz. Eu quero casar. Se eu me casar, eu vou ser feliz. Eu quero ter dinheiro. Se eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Eu quero terminar minha faculdade, né, Luiz? Terminar minha faculdade. Se eu terminar minha faculdade, eu vou encontrar a felicidade assim que eu terminar. Não, eu quero ter filhos. Como é que é, pastor? As mulheres ou o casal, quando eu tiver filho, nós vamos ser felizes, né? É justamente essa ideia. Então, ou seja, nós temos, eu estava meditando, nós temos uma vontade represada. E essa vontade represada, nós ficamos atrás dela, achando que ela é a felicidade. Eu quero comer chocolate, então vou atrás de chocolate. Eu quero filhos, então vou atrás do filho. Eu quero dinheiro, eu vou atrás do dinheiro. Como se eu quero ficar magro, Luiz. Ou seja, então não tem ninguém magro infeliz. Não tem ninguém que tem filho que está infeliz. Não tem ninguém casado infeliz. Não tem ninguém que formou, né? Não tem nenhum rico infeliz, né? Rico infeliz, o índice de suicídio, viciado em droga, filho que atenta contra a própria vida, é muito mais num cenário de alto padrão do que na favela. A favela morre de outra coisa. Sim, morre tentando se afirmar, se adquirir coisas, mas não por excesso de coisas. Então, na classe baixa morre tentando e na classe rica morre por frustração porque tem muito e não tem nada. Então, de modo que a felicidade ela não está no ter. Boa. Já chegou aí no ponto bom, Luiz, e foi bom você falar. Por quê? As pessoas acham, eu vou ter, e quando eu tiver esse algo que eu desejo, que é o algo do meu desejo, então eu vou ser feliz, porque nos meios de comunicação falam o seguinte, vamos dar exemplo, é como se falasse assim, Fátima Bernardes separou de William Bonner, agora está com seu namorado, ele com a namorada, e está todo mundo feliz. Meu irmão, mentira, não tem nada disso não. A tal Julie lá e o galego, que eu não sei o nome, separaram, separaram e está tudo feliz de novo. Você viu? Ele está feliz, ela está feliz. Ou seja,
mostram uma felicidade que não é felicidade, a gente sabe disso, não há essa felicidade no contexto humano. Então, ou seja, tem 20 anos de casamento, separou, rapaz, essa mulher tinha que estar magra ou gordo demais, esse cara tinha que estar aí desorientado, sem dormir. Então existe uma realidade que a mídia, que os meios de comunicação, que a fotozinha não mostra, mas que a realidade é essa. Existe a alma, existe o espírito, existe um homem interno, que é o que nós vamos falar. Se nós estamos à beira da fonte ou dentro da fonte e a gente não bebe a água da tal felicidade para esse homem interno ou para essa mulher interna, então nós vamos continuar, como você falou, Luiz, em busca de coisas, e coisas, como você falou aí, rico então não é triste. Então, quem tem muito dinheiro não comete suicídio, quem tem um carro novo não comete suicídio, quem casou é que é feliz. Não, irmãos, tem um solteiro infeliz, tem um casado infeliz. Eu vou emagrecer, vou ficar feliz. Tem um magrinho também infeliz. Esse dia eu encontrei um magrinho aqui querendo morrer, pedindo para morrer. Eu fui orar por ele, falei, não, Deus vai te dar vida. Todo mundo quer emagrecer. Então, assim, a despeito disso, é como se quisesse comprar a felicidade, Luiz. E a felicidade não se compra, a verdade é essa. É como se nós falássemos assim, eu estou devendo, então quando eu pagar minha conta eu sou feliz. Aí fica aquela variável, aí volta a dever, sou infeliz de novo. Não, eu estou com alguém, eu sou feliz. E se alguém for embora, não sou feliz não. Então existem duas ideias, ou seja, eu preciso ter essa coisa da minha vontade represada para eu poder ser feliz. Mas, como diz até os estudiosos aí da área, e que eu fui olhar lá o que Freud falou do negócio disso, para a gente chegar em Paulo e Jesus. Sabe o que ele disse? Ele falou bem assim, a felicidade é uma coisa que está antes da necessidade daquilo que você quer. Ou seja, é a coisa anterior. Ele não falou o que era. Ou seja, ele falou, não é o que você vai suprir esse buraco seu aí, que você vai tapar aí essa fome que você está da carne, ou essa fome de vontade de alguma coisa, como você falou, de ter, de possuir ou de estar, não é lugar nem coisas. Então, quando fala isso, então o que é a felicidade? Não, a felicidade não existe, são momentos, eu paguei minha conta, eu estou feliz, estou devendo, fico triste. Não, a felicidade é algo inalcançável. Não, irmãos. Porque aí eu vou para Paulo aqui, Luiz, e vamos para Jesus. E deixar como é que eu diria assim, a psicanálise de lado e ir para a luz da palavra. Que nós estamos aqui para isso, nessa noite. Sim, amém? Sim. E antes de falar o que Paulo fala aqui, que nós até lemos em 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, Luiz, versículo de número 16. 2 Coríntios 4, 16. 2 Coríntios 4, 16. Quem estiver aí pegar a Bíblia vai ser bom também. Amém? Os irmãos, quem está nos acompanhando. E nós já lemos esse versículo, acho que foi essa semana ou a semana passada, não sei. Me ajuda aí, pastor. Você achou aí? Sim, 4,16. 4,16. 2 Coríntios 4,16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Ou seja, Paulo, a primeira coisa que ele relata aí, Luiz, ele diz o seguinte, eu não sou só física não, só isso aqui não. Pastor Luiz não é só carne. Pastor Luiz e Pastor Neto não é só vontade, você também não é só vontade, meu irmão. Então, ou seja, o que Paulo fala? Existe algo interior, existe uma alma, existe um espírito aqui, Luiz. Existe um ser dentro de nós, que esse ser que está dentro de nós,
É aquilo que Jesus, quando ele chega na fonte ali com a mulher samaritana, e ele diz: se você soubesse quem é que te pede água, você pediria água e ele te daria a água da vida. E o próprio Jesus diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Sim. Então, ou seja, se a felicidade é uma coisa, antes dessa vontade, que a gente está querendo algo, eu estou com sede, Luiz, minha boca secou, aí eu bebi água aqui, e depois que eu bebi a água, agora eu sou feliz porque bebi água. Não, mesmo com sede eu posso sim ser feliz, porque senão eu vou depender de coisas para ser feliz. Existe uma coisa que Paulo fala aqui, Luiz, que é isso que eu quero chegar. Quando ele diz assim: ainda que o homem exterior se deteriore ou se corrompa, ele não está falando de pecado, mas ele está falando desse homem interior, que ele vai sofrendo dano, ou esteja com sede, ou sem dinheiro, ou sem carro, ou sem alguém do lado. Ele está dizendo assim: olha, todo dia, o neto interior vai se renovando. Então, ou seja, onde é que está a tal felicidade? A felicidade está na capacidade para viver cada dia. Ou seja, esse homem interior acordou hoje de manhã e teve a condição, Luiz, de ser frustrado, teve a condição de perdeu algo, esperava algo e não aconteceu. E aí existe pessoas que fazem o seguinte: acabou o meu dia, acabou a minha semana, acabou o ano, acabou o mês, acabou a vida. Tem pessoas que acabam a vida por causa de uma frustração, por causa de uma decepção, por causa de uma perda, e diz assim: eu nunca mais vou ser feliz. O que Paulo está dizendo é que esse homem interior que tem dentro de Luiz, dentro de Neto, desse irmão e dessa irmã que está aí, esse homem interior, ele se renova, independente da perda, independente da frustração, da decepção, ou seja, da expectativa que fez e não aconteceu, ou seja, e essa pessoa desistiu porque não aconteceu o que ela queria. E o que Paulo está falando é que se nós tivermos a capacidade de viver todo dia, o dia todo, e mesmo que passando por dias maus, nesses dias maus, olha bem, passando por dias maus, enfrentando momentos maus, você tem que chegar no final desse dia e não resumir o dia todo, a semana, o ano todo, a vida toda em uma coisa só. Mas o que Paulo está mostrando aqui é o seguinte: ô Neto, desperta. Se eu estou te dando a capacidade aqui, para viver cada dia e o dia todo, então mais importante do que o que aconteceu é o dia, Luiz. O dia que Deus te deu para viver, o dia que Deus me deu para viver, irmão. Fala um pouco aí. Deixa eu falar um pouquinho aí, para a gente colocar um pouquinho também dentro daquilo que você está colocando, pastor, existem verdades relativas e verdades absolutas. Então eu não posso, dentro desse contexto de felicidade, né, a nossa vida ela é circunstancial, a gente passa por situações que um dia você está, a roda gigante da vida, nada a sua verdade absoluta, a minha verdade absoluta não é feita, ou ela não é definida por um momento que eu passo, por uma circunstância que eu passo. Os pregadores hoje da modernidade costumam usar uma frase que diz que a felicidade ela não é um sentimento, ela é uma decisão, né? E eu não trato, apesar disso ser assim, é uma linha muito fina, porque o homem é feito de sensações. Então logo, se eu perdi o emprego, se eu estou com a despensa vazia, se eu estou doente, se eu estou num ambiente de perda continuada, eu ficar dando gargalhada, isso aí é incoerente. Não tem nem como. Então ninguém está pregando, ou nós não estamos aqui fazendo apologia a um cristianismo de incauto ou de pessoas que fingem, porque tem uma falsa impressão que o crente não pode ficar triste, que o servo do Senhor não pode
ter desânimo, ele não pode ter medo. Essas coisas passam na vida da gente porque nós não somos robôs. Nós não somos robôs. Agora, do que consiste a verdadeira felicidade? É você ter convicção aqui, eu digo à luz da Bíblia. É a luz da palavra. É o que Paulo falou, aí a gente volta para Paulo mais uma vez, na igreja de Filipenses. Ele fala o seguinte: eu não digo isso por necessidade, porque eu já aprendi a contentar com o que eu tenho. Ou seja, Paulo, há uma tradução que eu gosto muito, que ela fala o seguinte: eu aprendi a estar bem em toda e qualquer situação. Então, o que acontece? Esse estado de espírito, a gente aprende, isso é um exercício de fé. É você estar como a sunamita, com o filho morto dentro de casa, o marido trabalhando, ela nem com o marido falou, e ela foi lá, e às vezes esse texto, a pessoa entende assim, como que eu tenho que ficar fingindo. Eu estou mal, mas eu estou fingindo que vai bem. Na verdade, ela expôs para o profeta daquela maneira, até de uma forma que ela não convenceu, porque o próprio profeta falou com ela: olha, eu conheço essa mulher está falando que está bem, mas Geazi, vai atrás dela e vê o que aconteceu. Então, a gente admitir perdas, nós admitirmos frustrações, isso também é um sinônimo de grandeza. Eu não posso ficar determinando. É aquilo que a gente brincava de certo grupo religioso que dizia: determina. Ele chega no céu e olha para o capeta e fala: não, você é no inferno. Chega no inferno e fala: eu não estou aqui, eu estou no céu. Eu não estou Pensamento doente. positivo, né, Luiz? Mentaliza, eu não estou doente, eu estou bem. O câncer está comendo ele e ele está dizendo para si mesmo: eu não estou doente, eu estou bem, eu sou servo do Senhor. Isso não é o que a Bíblia nos ensina. A questão é ter equilíbrio para a gente entender, porque assim, não é um julgamento com quem está se sentindo assim. Mas o que a Bíblia nos aponta é o seguinte: eu preciso aprender, e se a palavra aprender, ela comunica ensinamento. Aprender é aquilo que eu não sei. Então, se eu não sei manter o equilíbrio no meio de um vento contrário, se eu não sei manter um equilíbrio na perda, desempregado, num casamento que está passando por turbulência, se eu não sei manter o equilíbrio... Expectativa que fez, deu tudo errado. No momento que Itabuna está fechando tudo, eu não sei o que vai dar. Então, se eu não sei, e a Bíblia diz que Paulo falou que aprendeu, é possível que eu também aprenda a estar bem em toda e em qualquer situação. Sim. Luiz, e tem um detalhe aqui que foi o que você falou. Eu aprendi uma coisa, e eu aprendi isso na prática. Jesus, o Espírito de Deus falou algo ao meu coração quando eu perdi a minha mãe. Ele falou bem assim: não reprima e não retire a humanidade que há em você. E aí eu pensei assim: Senhor, mas o quê? E doendo muito o peito. Ele falou: chore tudo que você tem que chorar. Ou seja, a Bíblia fala feliz, Jesus diz isso nas bem-aventuranças: felizes os que choram, porque serão consolados. Ou seja, o que nós estamos dizendo aqui não é fazer uma repressão, dizendo: eu sou da fé e minha mãe morreu, não vou chorar. Não, o choro até tira a profundidade da dor, né, Luiz? Sim. O choro ameniza a dor. A maior idiotice que eu vejo, e tem hora que eu fico nervoso, dá vontade de você dar um tapa na orelha da pessoa, quando você chega num velório. Quando você chega num velório ou num ambiente de perda, que a pessoa está ali com um ente querido no caixão, está chorando, aí você vê um outro do lado e fala: não, meu irmão, não chora não, não fica assim não. Como não chora não? Como não fica? Como diz o outro: como é que eu não vou ficar assim? Se a minha mãe está aqui, se era a corda do meu coração que está nesse caixão, se eu estou aqui desempregado hoje, com filho para cuidar, como é que eu não vou ficar assim? Agora, eu não vou me entregar a uma frustração a ponto de perder a direção da vida. É isso que consiste no que Paulo falou. Sim. E outra coisa, Luiz. Paulo, pode dizer, pastor. Não, o detalhe que Paulo diz aqui, e que você falou aí: aprendi a viver em toda e qualquer situação. Ou seja, se os dias são maus,
e durante o dia algum mal, eu vou me deparar, você vai se deparar, as pessoas que estão aí vão se deparar. Ou seja, durante o dia, em algum momento, nós vamos nos deparar com um mal, alguma coisa mal, que vai nos frustrar, que vai nos decepcionar, que vai no expectativa, a gente tinha feito a expectativa e não aconteceu. Estamos aqui, todo mundo recluso aqui em quarentena, ou seja, estamos todo mundo até como é que diz, toque de recolher em Itabuna. Então, assim, se eu fiz alguma expectativa que me frustrou nesse dia, ou naquele momento ali, e não aconteceu o que eu queria, e daí eu entro em uma profunda tristeza e falo, não existe felicidade, não existe felicidade. Tirando o meu ponto de vista, Luiz, sem olhar para a luz da palavra, aquilo que Paulo falou, você acabou de repetir aí, que Paulo falou, ou seja, eu aprendi em toda e qualquer situação, ou seja, Deus me deu capacidade para passar aquele dia, e se essa pessoa passou o dia, não olhando somente o que aconteceu naquele dia, a coisa ruim, mas o dia todo, Luiz, e tendo essa capacidade de passar esse dia todo, tendo esse renovo interno que a Bíblia promete para aqueles que creem em Jesus, que o homem interior se renova a cada dia, é como se falasse assim, Luiz, Neto, ainda que o mundo esteja acabando, ou seja, mas aqui dentro, há um renovo dentro de você, e esse renovo é dado no espírito, Luiz, não tem nada de físico não, que o físico é como nós falamos aí agora há pouco, ou seja, eu vou chorar a morte de minha mãe mesmo, vai doer mesmo, mas eu sei que existe a parte espiritual, a parte de alma, que isso Jesus trata, isso o apóstolo Paulo está falando para nós, para a humanidade, e essa humanidade que só olha a capa, estética, foto, né? Você vê as fotografias, vê as lives, todo mundo é feliz, todo mundo isso. O maior todo mundo tem cabelo liso hoje, Luiz. Cadê as mulheres de bob, irmão? As mulheres que usavam bob com lenço, todo mundo tem cabelo bom hoje. Todo mundo é bonito, Luiz. Entra na igreja, está todo mundo bonito. Não tem ninguém feio, mas todo mundo é rico. Então, ou seja, essa realidade aí, essa capa, é que o Senhor e o apóstolo Paulo, ele fala aqui, olha, o que vale é o homem interior. O que vale é esse interior seu sendo renovado todo dia no Senhor. E alguém pode dizer assim, mas não existe felicidade, ou não existe amor, ou não existe paz, não existe alegria. Irmão, eu vou fazer só isso aqui, Luiz, ó. Aqui, vou dizer aqui que aqui deve ter 13 centímetros, né? É o ponto de vista da pessoa, Luiz. Uma pessoa que nos diz que não tem amor, é porque talvez nunca experimentou do amor. Uma pessoa que diz que não tem paz e não tem felicidade, ou seja, de fato, o ponto de vista dela como o nosso ponto de vista. Nós estamos vendo assim, se eu olhar aqui do lado, tem quantos centímetros isso aqui agora? Ou seja, aqui tem 12, aqui tem 1 centímetro, Luiz. Ou seja, o que a gente quer dizer? Existem vários pontos de vista, várias verdades, mas o Jesus da Bíblia, ele diz, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Jesus, ele declara dizendo assim, olha, independente do ponto de vista, que seja 1 centímetro ou 13 centímetros, da onde eu estou olhando, do que eu vivi, do que eu experimentei, do que o pastor Luiz viveu e experimentou, o que vale na essência é a palavra do Senhor. Me ajuda aí, pastor. E dentro, para a gente já caminhando para fechar esse tema aí, é o que você colocou, esse estado de espírito, ele pode ser construído em Deus, pastor, em Deus, porque nós não estamos falando uma palestra aqui de autoajuda, não. Uma palestra aqui nem podemos, como diz o entrar nessa área sob pena de sermos até processados por na verdade, o que nós estamos falando é dessa falsidade que está aí, até no meio gospel, vendendo felicidade. Nós estamos batendo, na verdade, nós estamos aqui nesse momento batendo contra isso. Porque aqueles que são de Deus, beba da fonte, beba da água, entre na água, em vez de estar atrás de achar que é alguma coisa, essa autoajuda aí, como você falou. Porque vamos ver o que Paulo escreveu aqui, ó, em Filipenses 4, o 12. Sim, pastor. Ele fala no 11 que ele aprendeu a estar bem
em toda e em qualquer ocasião. E ele cita aqui a ocasião. Ele coloca aqui, sei estar abatido, sei estar o quê? Abatido. Eu preciso aprender como é que eu fico abatido. Sei estar abatido, Paulo estava dizendo o seguinte, nos dias de abatimento da minha alma, aquele dia que Davi falou lá no Salmo 42, por que você estás abatido, a minha alma? Ele conversava, era um tempo de abatimento. Paulo estava dizendo em outras palavras, o dia do abatimento, eu não dou lugar ao desespero. Eu fico aguardando em Deus. Então ele colocou, eu sei estar abatido, mas eu sei também tá feliz, eu sei também ter abundância. Porque é outro ponto, pastor. Que eu digo isso, talvez alguém pode dizer, não, isso não é verdade. Mas é sim. Às vezes, o ter é muito mais perigoso do que o não ter. A falta de algo, a falta de recurso, a falta enfim, de bens, de valores e serviços, isso coloca a pessoa numa situação de dependência do Senhor, de busca do Senhor. Agora, ao passo que é preciso também aprender a ter, porque quando eu tenho, uma grande maioria se desvirtua, porque ele começa a fazer fiança em si mesmo. E aí Paulo coloca, eu sei não ter, eu sei estar abatido, mas eu também sei ter. Quando vem a honra, quando vem a bonança, eu também não perco o meu equilíbrio. E ele coloca, em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído. É isso aí que nós estamos querendo dizer nessa noite para você, para essas 21 pessoas que estão aqui conosco, né? Um número expressivo para uma hora como essa. Você está aí nos acompanhando e é isso que é o X da questão. Eu estou instruído em todas as coisas, tanto a ter fartura como a passar fome até se for necessário. Tanto a ter abundância como padecer necessidade. Então, esse é o chamado ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio que você precisa ter para que a felicidade, sim, seja uma realidade na sua vida. Porque ela não vai estar adstrita a coisas, ela não vai estar presa a situações, não. Uma vez que você está ligado em Deus... Luiz, e nessa vontade represada, física, só essa vontade represada que está aqui, que se eu não tiver o que eu quero aqui, físico, aqui fora, então eu não sou feliz. Se fosse assim, quem queria ter carro novo e tem e continua infeliz? Quem queria casar, casou e está infeliz? Quem queria ter filho, tem e está infeliz? Quem queria isso, justamente isso aí que você falou, que o apóstolo Paulo fala, ou seja, aprendi a viver em toda e qualquer situação. Luiz, eu queria falar aquilo que Jesus diz. Vamos para Jesus agora. Mateus capítulo 5, para ver se dá tempo de falar. Porque Jesus ele estabelece justamente isso aí que você falou. Algo importante. Ele começa dizendo assim, ele senta com os discípulos, separa eles da multidão, né? E no versículo 3 em diante, né? Jesus subiu no Monte das Oliveiras, sentou-se com os discípulos e ele começou a ensiná-los dizendo, versículo 3, feliz os pobres de quê? De espírito, porque deles é o reino dos céus. Há uma fala do povo, e a voz do povo não é a voz de Deus, diz assim, eu não tenho nada não, mas eu sou rico de espírito. Você já viu o povo falando isso? Jesus não fala isso não, irmão. Jesus não diz assim, eu não tenho nada e sou pobre, rico de espírito, não. O rico de espírito, ele é maldito. Aqui está dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito. E você acabou de dizer há pouco aí atrás, Luiz, só relembrando, para cumprir isso aqui. Quanto maior dependência eu tenho de Deus em todas as áreas, seja ela emocional, seja ela psicológica, seja ela financeira, seja ela no matrimônio, seja ela na criação dos meus filhos, seja ela no relacionamento interpessoal, seja ela em que for, se eu sou um homem totalmente dependente, não está falando de pobreza financeira aqui não, as pessoas confundem essa fala pobre de espírito, a pessoa leva para um lado pejorativo.
Pejorativo, pobreza financeira. Uma pessoa pobre de espírito é uma pessoa amaldiçoada, é uma pessoa que não é isso que a Bíblia está dizendo. Tem uma alma pobre, não é disso aí que Jesus estava dizendo. É quem tem necessidade e dependência dele em tudo que vai fazer. De estar, Luiz, né, na beira dessa fonte, poder beber dessa água todo dia e falar: eu dependo dessa água para que o meu espírito e a minha alma tenham paz o dia todo e todo dia. E haja esse renovo dentro de mim, para que eu chegue no final desse dia de hoje, ainda que o dia seja mau, e eu chego com ele com esperança, Luiz, porque a Bíblia fala: um dia faz menção a outro dia. Se eu termino um dia com o coração amargurado, com o coração, eu diria assim, frustrado, ou seja lá em que for, sem ter vivido aquele dia em gratidão a Deus, ou seja, eu estou semeando o que vai acontecer no dia seguinte. Mas se eu entendo que eu sou um pobre de espírito, que eu dependo de Deus, eu dependo do Espírito Santo, esse fôlego aqui que nós temos, dependemos dele em tudo, Luiz, é o que você falou aí há pouco. Então essa pessoa vai ser feliz. É mais feliz aquele que depende do Senhor em tudo, cristocêntrico, né? Por isso que Jesus ele mesmo fala: feliz os pobres de espírito. Não está falando na linguagem pejorativa. Me ajuda aí, pastor, um pouquinho. E é o que você colocou. Nós falamos ontem aí, a irmã André até fixou aí nos comentários aquilo que a pastora Inés sempre citava: a cabeça ela manda no corpo. A cabeça manda no corpo. E da mesma maneira que um dia faz anunciação ao outro dia, Salomão falou no livro de Provérbios que um abismo também chama outro abismo. Verdade. Então, ou seja, se eu estou num dia mal e não começo a colocar isso diante de Deus para poder entender o que está acontecendo, é muito provável que eu vou arrastar um abismo para o dia seguinte e viver uma vida nesse ciclo. Para a semana, para o ano e para a vida. E aí alguém pode estar dizendo: não, mas eu quero sair, eu não estou sabendo como. Aí só há um caminho que aí sim nós apontamos para a Bíblia, que é entregar de fato o caminho da sua vida nas mãos dele. Luiz, rendição. Renda-se a ele. Enquanto a gente está dando braçada, às vezes você vai afogar mais rápido, mas quando você se solta, a onda te joga. Né? Luiz, eu vou dizer ainda mais: o salva-vida só salva a pessoa quando ela para de se bater. Eu já socorri pessoas morrendo afogadas. Enquanto ela se bate, a gente não socorre ela. Qualquer salva-vida em águas fundas ou em rio turbulento, de água turbulenta, que não é água tranquila, você só consegue salvar uma pessoa quando ela entrega-se totalmente. Enquanto ela está se batendo com os braços, o salva-vida não encosta nela. Ou seja, Jesus é o nosso Salvador, é o nosso salva-vida, Luiz. Enquanto nós nos batemos na nossa força ou buscarmos essa tal de felicidade em coisas ou nessa vontade represada, nós não vamos achar. Mas se nós nos rendermos ao Senhor, é claro que vamos ter momentos difíceis, mas vamos achar a essência da vida, que é Jesus. Amém. E Jesus, no segundo versículo, Luiz, esse pobre de espírito, a gente poderia passar aqui essa noite toda falando dele, porque não é na linguagem pejorativa, não é a pessoa amaldiçoada, doente, não tem nada disso, que não tem dinheiro. O pobre de espírito é a pessoa dependente do Senhor 24 horas. Ele chega a dizer que essa pessoa vai ser feliz. É como se você precisasse, Luiz, acordar de manhã. Às vezes eu até falava isso com o Carol e com o Kátia. Eu acordo de manhã e preciso tomar a vacina chamada Jesus, Espírito Santo, Bíblia, direção de Deus. E essa vacina é que nos faz, ou seja, continuar o dia todo e todo dia sendo renovado a cada dia. No versículo 4, Luiz, ele diz assim, para fechar aqui, eu não vou mais para frente porque o tempo não vai dar. Feliz os que choram, porque serão consolados. Então esse apoderamento hoje, eu não choro, eu sou eu, não me arrependo de nada que faço, e vamos por aí afora. Jesus está dizendo aqui, ó, bem-aventurados os que choram, ou seja, aquele que tem um coração quebrantado. O salmista Davi chega a dizer o seguinte, Luiz: os dias estão difíceis. Eu confesso para os irmãos, hoje eu cheguei no culto aqui, Luiz, que é culto de oração, não aguentei não, quando eu falei, meu Deus, a cidade da Bahia, que está aqui em primeiro lugar, Itabuna, toque de recolher,
E eu quebrantei por Itabuna, como poucos dias o fiz. E chorei mesmo aos pés do Senhor, pedindo a Ele misericórdia pela cidade de Itabuna. E naquele momento ali eu falava: Senhor, eu quero me colocar aqui, como a tua palavra diz, que Elias era igual a mim. Ele pediu, o Senhor ouviu ele, mandou chuva, parou de chover, então o Senhor pode. Eu estava naquele momento quebrantado, porque eu entendo o seguinte: Davi disse assim: um coração quebrantado e contrito Deus não vai desprezar. Quando a Bíblia fala bem-aventurado que chora, a Bíblia não está falando somente da melancolia ou de vamos dizer assim, Luiz, de um artista, não. Você tem ideia, o filho da empregada de Abraão, de Agar, a Bíblia fala que Deus ouviu o choro da criança. Então, ou seja, se a Bíblia fala feliz quem chora, então, ou seja, alguém que não chora, eu estou falando de um choro verdadeiro e da alma, ou seja, deve se encontrar, e você encontra isso aí, como nós falamos, nós achamos o Senhor se nós descermos, se nós nos rendermos totalmente. Chama-se choro da alma, né? Choro de verdade. Fala aí, pastor. Um outro exemplo aí para a gente orar dentro do bem-aventurados que choram, a própria Maria, quando foi ao túmulo procurar Jesus, elas choravam, as mulheres de fato choraram naquela manhã de domingo, porque não viram o corpo de Jesus, e elas começaram a chorar, levaram o nosso mestre, de repente veio um consolo divino para elas, dizendo: mulher, por que vocês estão chorando? Aquele que estava morto já ressuscitou, né? Então, foi consolada. Há um consolo aí para quem chora, foram consolados pelo Senhor. Então, irmãos, é necessário sim a gente... A irmã colocou aqui, pastor Luiz, se der tempo, fala um pouco mais sobre um abismo puxar outro abismo e não saber como sair. Irmã Nicole. Irmã Nicole, vamos deixar isso para cenas do próximo capítulo? Amém. O irmão Leandro pediu esses dias para eu falar sobre aluvião, e eu falei: Leandro, hoje não vai dar tempo, mas aí a gente pode amanhã falar sobre isso. Pode ser amanhã, pode ser. E aí a gente toma isso como o tema base do que é um abismo puxar outro abismo, ou seja, só em poucas palavras aqui, a pessoa, quando vive uma situação difícil, vamos citar um exemplo de alcoolismo, por exemplo, uma pessoa alcoólatra, uma pessoa com qualquer vício que seja. Não estou falando isso acusando ou fazendo juízo de quem esteja numa situação que não tem pecado. Nós olhamos com olhar de misericórdia. Mas é uma pessoa que está sob uma influência em alguma área. Ele não só traz dano para si, como ele também puxa um abismo até para outros. A pessoa que não é responsável no trabalho, vamos colocar isso aqui. Ele é um funcionário, mas ele começa a tratar a empresa sem responsabilidade, ele não rende, ele critica, ele enrola no trabalho. Naturalmente, o caminho dele vai ser o quê? Um desrespeito a um patrão ou a um chefe imediato, aquilo vai gerar para ele uma demissão. Ou seja, um abismo vai puxar outro. Aquela demissão vai gerar para ele talvez um problema financeiro em casa, e daí a pouco problema com a família, com a esposa, com filhos. Então é como se um buraco puxasse outro dentro de uma sequência de atitudes quando a gente não posiciona em Deus. Então é o que Salomão dizia a respeito de um abismo puxar outro abismo. Mas amanhã a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, viu? Amém? Vamos orar, pastor? Já está dando tempo aí. Vamos estar orando então, pastor. Amém? Estou sem relógio. Só a imagem de Vitória da Conquista está aí também. Amanhã vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí. De fato, vamos falar um pouquinho mais sobre que um abismo. Um abismo, chama um abismo, né? Ou seja, é aquilo que a gente já sabe, ou seja, é uma corrente, né, Luiz? É uma corrente, porque na verdade, quando você dá uma brechinha, a Bíblia fala da raposinha. Uma raposa menor entra, abre a cerca, outra média, uma maior entra. São as coisas da vida que a gente deixa ir entrando, e depois chega um tempo que não tem mais jeito. A verdade é essa, você permite começar a Bíblia fala com brotando uma raiz de amargura,
essa raiz de amargura pode puxar toda a sua vida e você se tornar totalmente amargo. Um broto de uma árvore frutífera, ela tira a força daquela árvore frutífera, aquela árvore deixa de dar fruto e o broto fica cheio de vida. Então, ou seja, um abismo chama outro abismo. Se você deixar o brotinho crescer, vai virar uma árvore que vai matar você. Então, ou seja, é como o Luiz falou, mas amanhã a gente fala mais, né, pastor, sobre isso aí. Amanhã a gente fala Vamos mais fechar. sobre isso. Você quer falar algum versículo aí em cima disso aí? Não, só ler aqui rapidinho, peraí, deixa eu achar aqui, tá na Bíblia. Tá na Bíblia, né? Tá na Bíblia. Mas é isso aí, irmãos. Nesse tempo de Dentro disso que eu estava adversidade. dizendo, pastor, Cantares, o livro de Cantares, que é aquele romance de Salomão com a Sunamita, fala o seguinte: pomba minha, que anda pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face é graciosa. Apanhai as raposas e as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque nossas vinhas estão em flor. 2 tipos de raposa aqui que Salomão falou: as raposas e as rapozinhas. Ou seja, problemas grandes, a gente olha ele como é o que eu preciso cuidar e vigiar, e às vezes eu deixo os pequenos passarem e eles causam tanto dano quanto os grandes. Então as rapozinhas, é o que você falou, elas entram, vão abrindo o caminho para que os problemas, para que essa rapozinha cresça e se torne uma situação maior. Ou seja, situações pequenas que às vezes eu não cuido, no relacionamento, no trabalho, relação pai e filho, marido e mulher, com Deus, às vezes com o próprio Deus, eu começo a negligenciar coisas pequenas, deixando coisas pequenas passar, deslizes. Não, isso aí é coisa pequena, mas na verdade são rapozinhas que vão minando a minha vinha e depois raposas maiores entram para gerar dano na nossa vida também. Então amanhã nós vamos falar um pouquinho mais disso. Amém, pastor? Amém. Vamos orar então, pastor? Vamos orar, Vamos orar, irmãos. Dentro daquilo que é a nossa porção de hoje, né? Porção de hoje, amém. E vamos orar então. Vamos entregar ao Senhor essa noite, pedir a todos que estão em outras cidades também, sejam visitados aí, irmão Maicon, irmã Solimar e outros que eu vi entrando aí, que sejam bem-vindos e que o Senhor abençoe a todos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta noite, queremos entregar mais uma vez este clamor da meia-noite nas tuas mãos, Senhor. As vidas que têm entrado aqui, Senhor, para falar, as vidas que têm entrado aqui, ó Deus, para nos ouvir, ó Deus, nós colocamos todos nós nas tuas mãos, pedindo ao Senhor, Pai, que o Senhor toque-nos do alto da cabeça à planta dos pés. Jesus. Ensina-nos a viver cada dia, o dia todo, Senhor, vencendo os males desses dias, Senhor, sem poção mágica, mas sabendo, Senhor, que Tu és a nossa força, que Tu és a nossa esperança, que a Tua palavra alimenta, sim, o homem interior que há em cada um de nós, Senhor. Quantos de nós estamos sentados à beira da fonte e não bebemos da água? Quantos de nós estamos agora dentro dessa fonte, ouvindo a Tua palavra e não bebemos da água, Senhor? Porque, ó Deus, há uma cegueira no nosso entendimento. Que nesta noite, Senhor, seja aberto o nosso entendimento, ó Deus, de cada um de nós, para de fato, Senhor, buscarmos no Senhor, que é a essência da vida, como devemos viver esta vida aqui, Senhor, em tempos de dificuldade, em tempos de adversidade, Senhor. Que a paz, a alegria, a felicidade da parte do Senhor seja sobre cada um de nós. Visita a todos agora e dá uma noite de paz e de um sono reparador na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Conclua aí, pastor, a oração. Senhor, concordando com a oração do Teu Filho, quero te agradecer. Agradecer porque até aqui o Senhor nos ajudou, Senhor. Agradecer porque a boa mão do Senhor não nos faltou nesses dias de vento contrário, não nos faltou nesses dias difíceis. O Senhor está provendo, Senhor, o alimento, o Senhor está provendo, Senhor,
o abrigo, condição física, emocional, para que possamos passar e sair do outro lado diante desse momento tão difícil que o mundo vive, o nosso país vive, a nossa cidade vive. Meu Deus, mas há em nós uma segurança de que o Senhor está no barco, e o nosso barco, como diz a tua palavra, não vai sossobar, ele não vai afundar, porque o Senhor está dentro, é o Senhor que é o ponto de equilíbrio na nossa história, e agindo o Senhor, ninguém vai impedir, nenhum mal vai passar do limite. Portanto, Senhor, nós colocamos mais uma vez a cidade de Eunápolis, a cidade de Itabuna, Vitória da Conquista, aonde quer que alguém esteja representando aqui nessa live, onde a nossa voz chegar, que o teu Espírito chegue na frente, que a tua presença, que o teu cuidado, a presença que sara, a presença que restaura o emocional, o físico e a alma. Meu Deus, visita agora cada família, nos dê uma noite de descanso agora, um sono reparador. Guarda, Senhor, coloca anjos guardando as entradas e saídas da nossa cidade, do nosso lar, e nos livra, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Amém, pastor? Luiz, amanhã você vai estar aí com o Nani Azevedo, que hora, irmão? Fala aí. 8 horas, amanhã 20 horas, é a nossa 20 horas. live aí, dividindo com o irmão Nani Azevedo, ele que está fazendo aí esse trabalho muito bonito com os pastores do país, e eu louvo a Deus pela vida dele. Eu vi um áudio, como eu disse na última vez, ele dizendo, olha, eu estou aberto para os pastores do país, porque a gente, às vezes, que é um artista, entre aspas, gospel, né? Já tem aí 20 mil seguidores, 500 mil seguidores, a gente faz uma live e arrasta as igrejas todas para a gente, e os pastores ficam lá falando sozinhos. Então eu quero ser sensível a isso, e até encorajando outros levitas das grandes plataformas a fazer isso. Então eu liguei, a auxiliar dele lá me atendeu bem, passou o telefone da esposa, a esposa dele também atendeu bem, falou, não, fica tranquilo, pastor, quarta-feira ele está lá adorando junto com o senhor. Então amanhã, você que está aí conosco, venha junto para 20 horas, a gente compartilhar aí louvor e palavra, né? Nós vamos deixar o irmão Nani nos abençoar com a sua adoração amanhã, e você é nosso convidado, viu? Te espero lá amanhã, 20 horas, no Instagram da IBNG Eunápolis. Amém? Amém. Amém, pastor. Deus abençoe, Luiz, então, rapaz, pastor. Vamos descansar, que o dia hoje foi pro Rio. Descansar, irmão. Talvez eu tenha que ir a Eunápolis amanhã. Talvez a gente faça daí. Rapaz. Amém. Rapaz, o irmão Wagner falou até uma língua estranha. Eu lá, Bachúria. É André Rocha e Clérito. Fala aí. Amém, meu. Deus abençoe. Valeu, aí, viu? Cadê Faltou tocar o chofar aí, né? Mateus, tem que chamar Mateus aí, irmão. Rapaz. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Paz aí para todos. Um bom descanso. Valeu.